Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos começar a nossa segunda live da Escola Estadual José Guilherme em um tema bastante sensível, Setembro Amarelo. Pessoal, não vai ficar só na live, tá? Nós vamos mandar para vocês nos grupos, no Facebook da escola, uma atividade organizada por vários professores, é uma atividade interdisciplinar, é um mural virtual, né, feito no Padlet, nessa ferramenta, onde o aluno vai poder interagir, vai poder comentar um pouquinho sobre esse tema. A organização da nossa live está dividida assim: o professor Alexandre, professor de História, ele vai falar um pouquinho sobre a contextualização histórica, porquê do Setembro Amarelo. Depois, na sequência, a professora Tati, professora de Ciências, vai falar um pouquinho sobre as questões hormonais e a depressão. No encerramento, a psicóloga, né, da instituição Pequeno Mundo, que muito solista atendeu o nosso convite, vai fazer uma fala sobre o suicídio, sobre a depressão, né, essas questões aí mais técnicas, tá bom? Então, o professor Alexandre pode começar falando sobre a contextualização histórica do Setembro Amarelo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar novamente aqui com vocês, participando de mais uma live. Para iniciar, eu gostaria de abrir com algumas perguntas. O que é o Setembro Amarelo? Muita gente não sabe. Quando e por que ele foi criado? O que é um suicídio? O que leva alguém ao suicídio? Importante, a sociedade realmente está disposta a ajudar aquele que precisa de ajuda? Então eu mesmo vou responder rapidinho aqui na fala. O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio, que no Brasil teve início aí por volta de 2000, mas que iniciou nos Estados Unidos em 1994, de um jovem. Ele era um jovem que estava com alguns problemas emocionais, teve algumas decepções e tinha algumas habilidades. Ele acabou pintando um carro, um Mustang, ou de amarelo. Então, com o suicídio dele, para homenagear o Mustang, homenagear o ato dele e iniciar uma campanha de prevenção, criou-se o Setembro Amarelo. Então, rapidinho, depois, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode aprofundar um pouquinho mais no assunto. Então, a data eu já falei, né? O suicídio é uma coisa que existe e já acontecia desde os primeiros indivíduos aí da humanidade, historicamente. Eles não chamavam assim suicídio, mas, por exemplo, na Grécia Antiga, Sócrates já foi obrigado a beber cicuta, um veneno. Esse é o suicídio forçado. Ele é a pena de morte. Ele foi condenado, então, a isso e foi obrigado a beber a cicuta. E a partir do século XVIII, o termo suicídio passou a ser tratado como ato de tirar a própria vida, mas foi a partir do século XIX, aproximadamente, com um dos estudiosos, o psicólogo e sociólogo Émile Durkheim, que começou a trabalhar, a fazer levantamento de dados sobre o suicídio, o que leva a pessoa a tirar a própria vida. Cientificamente, ele fez um levantamento estatístico da época. É claro, isso já tem mais de anos. Obviamente que a sociedade, os valores mudaram, porém é importante saber que é um assunto que muita gente foge, se esquiva, mas é um assunto que está aí presente, principalmente nos dias de hoje. E aí nós temos, por exemplo, dados aqui da Organização Mundial de Saúde, que, por exemplo, no Brasil, 32 pessoas se suicidam por dia. Então é um índice altíssimo. E o pior, não tem vacina, é difícil de identificar. É por isso que a frase aí, falar é a melhor solução, né? Uma curiosidade sobre algumas pessoas que cometeram suicídios,
tomando um cuidado para não banalizar o assunto, porque, infelizmente, algumas pessoas são movidas pela moda, impulsionados aí pelo ato de alguns de seus ídolos. Porém, nós temos que tratar com muito cuidado e muita delicadeza, mas entre eles, Hitler, por exemplo, cometeu suicídio junto com a esposa, Eva Braun, Kurt Cobain, do Nirvana, Robbie Williams, um ator. Por que eu estou citando essas pessoas? Apenas para deixar claro que qualquer nível, qualquer segmento está sujeito, né? Seja a pessoa financeiramente menos afortunada ou com muitas posses, não escolhe a riqueza da pessoa ou a pobreza. E o que tem em comum essas pessoas? Todos movidos pela depressão, pelo desespero, pela ansiedade, decepção, ou forçados, como no caso da Segunda Guerra Mundial, os kamikazes, né? É a morte, o suicídio forçado. Enfim, nós temos inúmeros, milhares de exemplos aí de suicídios. E o Emile Durkheim, ele trata o suicídio como um fato social e não individual. Ou seja, não é um problema apenas do indivíduo, mas é um problema da sociedade, uma vez que alguns pesquisadores entendem que o suicídio é um ato exclusivamente humano. A espécie, comprovadamente, ela tem consciência do suicídio, de tirar a própria vida, só o ser humano. Então, só para citar, então, o que o Emile Durkheim, ele divide no seu estudo, que já tem mais de 100 anos, obviamente, o suicídio altruísta, suicídio egoísta e o suicídio anômico. Eu não vou especificar agora cada um deles, depois se alguém tiver interesse, tiver dúvidas, pode mandar aí as perguntas e a gente responde futuramente. Para não alongar, porque acho que o importante hoje é a fala dos demais companheiros que estão aqui, a minha parte é essa, e agradeço aí a oportunidade e estou aqui à disposição para qualquer dúvidas do contexto histórico que a gente possa estar aí auxiliando. Muito obrigado. Poxa, Volpone, muito interessante sua abordagem aí, tá? Trouxe o Emile Durkheim, um grande sociólogo. Pessoal, o Volpone comentou, e eu vou enfatizar, alguma dúvida, alguma colocação, pode colocar no chat, tá, do YouTube, eu estou moderando o chat, e eu encaminho aí para os nossos palestrantes, para os professores, para a Fabiana, tá bom? Agora a gente vai ouvir um pouquinho a professora Tati, ela vai falar sobre as questões hormonais e a depressão. Tudo bem, professora Tati? Boa tarde. Boa tarde. Bom, pessoal, hoje a questão hormonal tá bem complicada aqui, hein? Porque estamos todos com problemas de tecnologia, os corticoides estão à flor da pele, adrenalina, neuroadrenalina, tá tudo difícil. Bom, então o que eu vou comentar? Sobre a fala da questão hormonal, nós sabemos que o momento da adolescência é uma transição bastante tensa, principalmente porque tem a questão daquele turbilhão de hormônios. Isso o Alex ia comentar um pouco, então eu vou adiantar aqui. Não é novidade para o adolescente sentir-se que ele deve fazer parte de um grupo, não é novidade para ele ter aquele primeiro olhar diferente, as paixonites, né? Aquela questão de, nossa, que amor é esse que eu nunca senti? Então, nesse momento, muitas desilusões acontecem. Por quê? Porque o nosso corpo, né, a nossa corrente sanguínea, ela tem diversos tipos de mensageiros químicos. Eu iria arriscar uns slides que eu montei, mas como eu estou com receio de acabar travando tudo de novo, eu vou deixar para vocês buscarem aí essas fórmulas químicas. Tem uma música da Kid Abelha que fala assim: eu ainda encontro a fórmula do amor. Né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido. Se não ouviram, façam uma análise aí, busquem. Bom, se ela não encontrou, já se existe uma fórmula química para a questão do amor, que é a oxitocina.
tá? Então, nós temos aí os hormônios como mensageiros químicos, que durante a adolescência, na fase da puberdade, eles começam a mudar muito o corpo, tanto da menina como do menino, só que eles ainda não atingiram o equilíbrio, né? Isso vai acontecer lá na fase adulta. E aí nós temos essa questão que, por falta desse equilíbrio hormonal, nos envolvemos muito com dores, né, com tristeza, vamos do auge ao limite das emoções. E a oxitocina, que é esse hormônio que eu acabei de comentar, ele é um hormônio que faz despertar de emoções muito gigantescas. Por exemplo, vocês já viram um bichinho fofo e fala, ai, como é fofo, ai, que bebê lindo, né? O que acontece? Quando a gente vê essas carinhas lindas, a oxitocina atua, né? O nosso hipotálamo, não é hipopótamo, tá, pessoal? Hipotálamo, que é uma glândula que fica no meio do nosso encéfalo, que ela comanda, né, todas as outras glândulas do corpo. Então, ela estimula a produção desse hormônio, que é o nonopeptídeo, que daí depois a gente tem que investigar melhor, e leva esse hormônio para a corrente sanguínea. E aí essa quantidade de hormônio desperta essas características do amor. E o adolescente, ele tem um auge, mas também tem baixa oxitocina no organismo. E isso pode levar até as questões de depressão, as questões de mudança de humor, porque ele vai querer fazer parte de um grupo. Às vezes ele tem essa exclusão. O adolescente não tem essa questão de vamos nos colocar no lugar? Tem muito isso, né? Então aí, eu não quero fazer parte daquele, não quero aquela coleguinha porque ela é chata. Tem muitas essas coisas. E aí isso vai diminuindo a produção de oxitocina, de serotonina, que é o hormônio da felicidade, a dopamina, que é o hormônio também está relacionado com a paixão, com o amor, com a tristeza. Isso faz essa queda hormonal tão grande, devastadora, porque a gente não consegue equilibrar tudo isso, e a pessoa vai levando ali a ficar-se isolada, vai tendo traços de ficar deprimida, vai tendo ansiedade, né, que é claro que a psicóloga Fabiana que vai falar com a gente deve estar vai mencionar coisas bem melhores que eu, que ela já entende bem do assunto. Então, quais são os hormônios que podem prejudicar, né, essa maneira de relacionar durante a adolescência? Então, nós temos aí a oxitocina, que é esse hormônio que nos traz prazer, que nos traz vínculos afetivos, e que esse desequilíbrio pode levar até uma morte, que é a questão do suicídio. Nós temos a serotonina, que é o hormônio da felicidade, que também, com baixa autoestima, com alimentação errada, com falta de exercício físico, agora na pandemia a gente está muito isolado, não pode se locomover, então vai diminuindo, tá? Por isso que a gente tem que controlar um pouco o que come, para melhorar esses mensageiros químicos no organismo. E a dopamina, que está relacionado com aquela questão de liderança, de tristeza, mas também de atingir os objetivos. São esses 3 hormônios que são indicativos. A baixa dele pode fazer com que a pessoa leve aí a cometer um problema grave, principalmente na adolescência. Por isso que eu incentivo, eu acho que todo mundo incentiva a chorar bastante. Tá triste? Chore. Porque o choro, não se sabe cientificamente como, mas ele equilibra esses hormônios do nosso organismo, traz um efeito de estabilidade emocional e você elimina tudo aquilo que está sentindo. Então, conversar, chorar, mas sempre em social, nunca sozinho, porque nós não queremos ficar se isolando ao ponto de cometer uma coisa que é tão desagradável, né, que é a questão do suicídio aí. Tá bom? Acho que era isso, Bruno. Muito bom, Tati. Muito interessante as informações que vocês estão trazendo, né? Tanto o Volpone na contextualização histórica, como você também, né? Nessa questão hormonal. Agora sim a gente vai. Muito obrigado, viu, Tati? Pessoal, quem tiver alguma questão, pode colocar no chat e eu vou encaminhando aí para os professores ou para a Fabiana. Agora sim, a gente vai falar um pouquinho com a Fabiana. Ela foi muito prestativa, atendeu o nosso chamado assim na hora, e eu queria agradecer ela publicamente, em nome de toda a equipe José Guilherme, por ela aceitar o nosso convite, tá bom? Fabiana, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A gente que agradece você por aceitar o nosso convite.
Fabiana, você pode falar um pouquinho sobre os gatilhos aí do suicídio, essas doenças todas aí, né, que são pouco faladas, só fala, o pessoal dá muita ênfase agora, né, no mês de setembro, setembro amarelo, mas são doenças que duram o ano inteiro, né, se não uma vida. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. Eu acho que a questão fundamental, né, Bruno, é a gente levar essa informação, né, tanto para os jovens, quanto para as instituições, para todo mundo, né, porque a saúde mental, ela é muito importante, né, então a gente sabe aí que as pessoas que acabam cometendo o suicídio, quando vai ver, né, lá atrás, já deu sinais, já tinha alguma situação que já sinalizava alguma questão com a saúde mental, né? Então, ou uma ansiedade, ou uma depressão, né? Então, a saúde mental é muito importante, né? Claro que tem outros gatilhos, né? Então, assim, o uso de álcool, de drogas, também pode ser um gatilho, né? Uma pessoa que termina um relacionamento não sabe lidar com isso, o emocional fica completamente abalado, né? Tem pessoas aí que sofrem duras perdas financeiras, né? Então, isso também acaba abalando toda a estrutura daquela pessoa, emocional, né? Mental. Situações de bullying na escola, né? Tudo isso que abala realmente o emocional, ela pode se tornar um gatilho, né? Hoje a gente também sabe que muitas pessoas que cometem um suicídio, quando vai ver, são pessoas que sofreram, né, a homofobia, então, são pessoas que sofrem preconceitos, né, por serem LGTB, então, assim, são muitos gatilhos e a gente precisa aí estar atento a tudo isso, né. Agora, o que é importante, assim, é a gente disseminar essa informação do falar, né, a gente tem que criar condições para a gente poder falar sobre o suicídio, né? Falar de uma maneira responsável, obviamente, né? Tem muitas coisas aí que eu acho que tem que ser evitadas, né? Então, às vezes, notícia de pessoas que cometem suicídio, divulgação de fotos, de vídeos, isso daí não tem que ser tratado, né? Dessa forma, mas a questão da prevenção, né? Porque a gente sabe que a melhor forma é a prevenção, né? E aí é isso que a gente tem que fazer. Então, instituições que consigam, né, ter ações, né, que ofereçam a escuta, né, escola, instituições, programas aí do governo, que ofereçam essa escuta para a pessoa, né, que não está passando por um problema, está passando por algum problema, alguma situação aí difícil, né, educação também sobre saúde mental, né, para entender por que está aquele processo de depressão, da onde vem aquela ansiedade, né, se a pessoa tem um transtorno, às vezes, mental um pouquinho mais grave, esquizofrenia, enfim. Então, falar de saúde mental, né, poder aí também disponibilizar os recursos. Hoje a gente tem o Centro de Valorização à Vida, telefones aí disponíveis que as pessoas podem ligar em qualquer momento que elas estejam precisando. Então, existe uma rede de apoio muito importante, né, que fica mais em evidente no Setembro Amarelo, né, mas isso tem que ser o ano inteiro, para ajudar realmente, né, essas pessoas. Claro, né, o controle do álcool, trabalhar essas questões do preconceito, né, as relações também nas escolas, não permitir ou fazer ações contra o bullying, né, tudo situações que a gente já sabe que são gatilhos, né, para a pessoa aí cometer o suicídio. E aí, nessa pandemia, né, gente, a gente já viu que não foi fácil né, não está sendo fácil para as pessoas, né. Então, o coronavírus, ele veio com uma novidade, né? O que é isso? Todo mundo se isolar e ficar em casa e não poder sair, né? Eu acho que os jovens também foram muito atingidos e a gente ainda vai ver os impactos disso, né? A médio e longo prazo, né? A gente tá aí, tem muitos estudos que tá observando isso. Nossa, que consequência que tudo isso vai trazer, né? Daqui para frente, né? A gente vai ter que cuidar muito disso, porque está sendo um impacto muito grande todo esse momento que a gente está passando, né? E isso vai ter esse impacto na saúde emocional e mental das pessoas, né? Não tem como, né?
Então, assim, até no início da pandemia, eu acho que a Unicef realizou uma consulta aí com mais de 3 mil, quase 4 mil adolescentes e crianças, e realmente viu que, assim, ficar, assim, isolado dos amigos, né, não podendo ir para a escola, isolados em casa, e muitas vezes numa questão, assim, familiar mais complicada, né, isso traz, assim, muita ansiedade, aumenta essa questão da ansiedade, né, muita preocupação também, e até o tédio, né, tem muita gente que fica perdida no tempo. Nossa, eu tinha uma rotina que eu acordava, eu ia para a minha escola, eu voltava, eu fazia uma atividade na rua com meus amigos, eu ia para cá, para lá, e de repente eu estou em casa, o que eu faço com esse tempo todo livre, né? Muitas pessoas, às vezes, não têm tanto acesso, assim, disponível para a internet, e aí também traz esse tédio, né? Então, tudo isso, assim, a gente já vive uma situação, né, complicada, a questão dos jovens, né, com todos esses gatilhos, e agora com a pandemia isso também se acentuou, né? Mas eu falo, né, a questão é a gente poder falar sobre isso, instituições poderem fazer campanhas, ações, né, que possa dar essa liberdade para as pessoas que não estão bem, ou que estão até pensando, né, no suicídio, poderem conseguir falar sobre suas dores, né? O suicídio não tem uma única causa, né? E a gente tem muitos mitos aí, né? Que tem umas falas assim, quem quer mesmo se matar, se mata, não fica falando. Então, a gente tem vários mitos, né? Que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque não é bem assim. Então, que a gente possa ajudar as pessoas, assim, viu alguma coisa que aquela pessoa publicou, pergunta, olha, você publicou, né, tal coisa, como que você tá? Você tá bem? Você precisa de ajuda, né? Então, isso vale para quem está em volta também, né, de perceber essas emoções aí, essa situação nos jovens, né? Mas é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta... Vamos lá, Alex. Vamos lá, temos algumas perguntas sim, Fabiana. Primeiro agradecer aí pela sua fala, muito esclarecedora, né? Acho que a palavra de ordem é escutatória, prevenção, muito importante, ainda mais o professor, né? Tem aluno que tem uma conexão, tem ali uma afinidade com o professor, e é muito importante nós, professores, ouvirmos nossos alunos, ainda mais nesse momento. Mas a gente tem algumas dúvidas sim, deixa eu abrir aqui. O aluno Ulisses, a parte do amarelo, por que tão específico? Então, o Ulisses tem uma dúvida com relação ao amarelo. Tem aqui um aluno, eu não identifiquei, ele colocou e-show, né? Eu acredito que a colocação dele seja vergonha de chorar em público. Aí ele pergunta aqui do que o Alexandre dá aula. O e-show não colocou o nome, né? Então, o Alexandre, ele é professor de História, mas eu vou pedir para o Alexandre fazer uma falinha aí do porquê o Setembro Amarelo, tá? E depois a gente volta na Fabiana, para que ela comente aqui também para esse aluno sobre a questão da vergonha de chorar em público, de se abrir, como a gente pode trabalhar essa questão. Por enquanto, só essas duas dúvidas. Eu vou passar a bola para o Alexandre, para o Volpone. O aluninho, ele ficou meio na dúvida aí, porque o amarelo, Alexandre, se você puder voltar um pouquinho a abordar esse tema, e ele também quer saber do que você dá aula e tudo mais, eu acho que ele gostou aí da sua fala. E depois eu vou passar a bola aí para a Fabiana. O aluno está colocando que tem vergonha de chorar em público, como é que ele trabalha, né, esse sentimento, tá bom? Por favor, Alexandre. Ok, vamos lá. É que o ser humano, ele precisa de símbolos, né? Coisas que dê um norte, simbolize algo para ele. Então, seja uma cor, seja
pedra, algo que é um norte para que ele diga assim, opa, simbolicamente eu devo seguir isso. Não que o suicídio seja uma coisa só, como disseram aí agora há pouco, somente em setembro. O caso do amarelo, a cor, está relacionada que em 1994, um jovem nos Estados Unidos teve alguns probleminhas com depressão e consequentemente, uma decepção por causa de um namoro. Então, ele já vinha, talvez, dando alguns sinais para os pais dele, só que são sinais que talvez ninguém tinha percebido. E ele, num momento que ele estava, acho que, extravasando, ele pintou um carro que ele tinha na casa dele, um carro antigo, para nós hoje seria bem mais antigo, um Mustang. Ele pintou de amarelo. Então, por causa disso, após o suicídio dele, ficou marcado pela Organização Mundial de Saúde como dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e a campanha do Setembro Amarelo ao longo do mês de setembro para relembrar o fato histórico ocorrido com esse jovem nos Estados Unidos, a cor amarela relacionada ao carro que ele pintou. Obviamente que isso não merece outras situações, outros eventos de suicídio ocorridos no mundo antes e depois, mas é um marco para que todos nós possamos refletir. Por exemplo, eu recebi uma mensagem quando viram aí a divulgação da live, perguntando, né, se isso realmente é importante, se alguém está interessado dando ouvido. E essa pessoa, então, disse que estava sofrendo e ninguém dava atenção a ela. E é justamente isso. É um momento para a gente relembrar, para a gente ter o cuidado, porém, não quer dizer que é só nesse mês, é a vida toda, estando atento. Eu acho que era sobre a cor, né? Tinha uma outra questão ou não? A disciplina que eu atuo hoje na escola é História. Maravilha, Alexandre, obrigado aí, tá? Agora pintou aqui uma série de perguntas, eu vou lendo aí, tá? A maioria é para Fabiana. Tem algumas que são algumas afirmações, outras são perguntas. Professora Suzilei, vamos lá. Perdi um aluno de outra escola muito triste. Vários problemas na casa, família, sem estrutura. Infelizmente, ele não falava com ninguém. Acho que vai de encontro com o que a Fabiana falou, né? Como é importante o aluno se abrir. Fabiana, tem algum programa de apoio aqui na cidade? Outra pergunta para Fabiana. O aluno Guilherme de Oliveira. Às vezes é ruim mesmo. Eu, às vezes, não sei o que fazer e penso em fugir, mas não sei como é isso. Jéssica Carvalho. Podíamos perguntar para ela se existe uma fase e onde se destaca essa questão do suicídio. Guilherme torna aqui a fazer uma afirmação. Sofri bullying e era difícil aguentar, e não tinha forças. Como posso me erguer? Uma pergunta aqui do Guilherme, né? Relacionada ao bullying. Ulisses. Nossa, muito incrível sua explicação. Irei conversar na escola e perguntar se consigo ter aula com o senhor ano que vem, se o senhor continuar na escola, é claro. Essa é para o Volpone, né? Eu acredito que seja destinada ao Volpone. O aluno Ulisses, ele gostou muito da fala do Volpone e quer saber se pode ter aula com o Volpone o ano que vem. Bom, são essas as perguntas, tá? Caso venha surgir mais alguma, eu passo para vocês. Vamos lá, Fabiana? Vamos. Vou começar, né, até da primeira pergunta, né, da questão de chorar em público, né? Então, assim, é muito difícil mesmo, às vezes, o jovem expor aquilo que ele está sentindo, né? O que eu recomendo é, assim, de ver uma pessoa da confiança, né? Que seja um amigo, um parente, né? De repente ele não quer abrir isso na escola, não quer abrir isso para a família, né? Porque se sente mesmo exposto. E eu acho que isso é difícil mesmo, é um tema delicado, é difícil da gente colocar para fora, né? Ainda mais assim, uma situação pública. Mas veja alguém de sua confiança, né? Veja alguém que pode te auxiliar, que você confie, né? Isso vai ficar ali entre vocês, você quer abrir para muita gente, né?
Em último caso, procura um profissional, que é alguém, né, que está à parte, fora do seu contexto familiar, social. Às vezes você não quer mostrar ali, né, uma situação difícil, procura alguém de fora, né? Como eu falei, tem o Centro de Valorização à Vida. Se você discar 188, você fala com a pessoa que está toda pronta, né, para poder escutar, para poder orientar nesse momento, mas não deixa de falar, não deixa de buscar ajuda, né? Eu até falo, assim, que a gente tem que pôr as nossas emoções para fora. Se às vezes a gente não tem recursos ou não tem com quem falar, escreve, né? Mas trabalha isso que está dentro de você, para isso não ficar corroendo aqui dentro, né? Mas nesse caso mais específico, procure ajuda, sim. Veja quem que você confia, que você não vai se sentir exposto, né? Porque, claro que não é legal também, às vezes a gente quer se preservar, né? A gente não quer também mostrar para quem convive com a gente o que a gente está passando. Mas veja alguém, né, da sua confiança. Programas aqui na cidade, eu não sei se tem algo específico. Eu vejo, assim, muitas escolas fazendo. A instituição que eu trabalho, a gente procura criar, assim, ações, fazer projetos dentro, né, da instituição para poder trazer esse espaço de escuta, formar grupos de apoio. Isso é muito bacana, né, formar grupos que vão se juntar jovens com as mesmas questões. Então, não vai ter ninguém ali para ajudar ninguém, vai ter ali gente para ouvir, para falar, putz, eu também passo por isso, não, mas eu já fiz isso me ajudou, e aquilo vai criando uma rede de força, de apoio, de, poxa, não só eu passo por isso, mas o meu colega também, né? Então, é muito bacana também, se puder, né, ter condições de participar dessa rede, né? Então, às vezes, assim, na cidade não tem, mas a instituição que está de ensino ou algum programa, às vezes pode ter alguma coisa nesse sentido, né? E que mais tinha aí, Bruno, de dúvida? Chegou uma perguntinha aqui do nosso professor mediador, do Rinaldo, tá? Ele está perguntando aqui, quais os sinais que as pessoas apresentam? Olha, é muito difícil, né, da gente conseguir ver todos os sinais, até porque, às vezes, isso que acontece, né, às vezes um familiar acaba se sentindo culpado, como que eu não percebi? Aí, depois, quando vão fazendo, assim, uma trajetória dos últimos momentos daquela pessoa, putz, mas aqui tinha uma situação que eu não percebi. Mas, assim, eu acho que tem algumas dicas aí, sim, que acho que tem que ficar atento, né? Então, aquela pessoa que, o jovem, né, ou a pessoa que começa, de repente, a mudar o comportamento, a se isolar mais, publicação em rede social, de repente começa a ficar um conteúdo muito negativo, alguma coisa assim que começa a compartilhar, que não tá legal, né? Isso já é um indício. A pessoa começa a ser prejudicada na rotina dela normal, né? Porque não tem vontade, não tem força, né? Sei lá, os amigos chamam para sair, poxa, ele sempre ia, agora não quer ir mais, pode ser um sinal também, né? Questão, assim, do sono, né? Às vezes, aí entrando um pouco na depressão, né? Os sinais da depressão. Então, muda a questão, né, do sono, ou quer dormir muito, ou fica com insônia, ou também começa a comer muito, né, como uma forma de preencher um vazio, ou parece que nada desce, começa a não ter energia para querer comer, né? Então, assim, tem alguns sinais aí de comportamento que dá para dar uma olhada e falar, opa, peraí, tá tudo bem, você não era assim, tá acontecendo alguma coisa, onde eu posso te ajudar, né? Um emocional que às vezes fica mais instável, né? Um choro muito fácil por qualquer coisa, explosões também, às vezes, de raiva, né? Então, tem alguns sinais aí que a gente já consegue se aproximar dessa pessoa e perguntar. Ou ela mesma se avaliar, poxa, eu tô diferente, eu não tô sem vontade de fazer nada, tô com vontade de chorar, a minha autoestima tá no pé, eu acho que eu não sirvo para nada, a vida não tem mais razão, eu não tenho projeto, né, nada me instiga, assim, né, no amanhã. Então, isso já é um sinal aí que alguma coisa não anda bem, né?
Bom, por enquanto não chegaram mais perguntas, tá? Mas tivemos bastante comentários, perguntas, alguns elogios aqui, estão elogiando bastante o professor Volpone, a professora Tati, a Fabiana. O pessoal está interagindo bastante aqui com a gente. Então, eu queria agradecer ao tempo, né, que ela dedicou aqui, a Fabiana, a nos ajudar nessa live, um esclarecimento muito bom, eu também não conhecia, fiquei conhecendo agora, muita coisa que ela trouxe aí pra gente, queria agradecer o professor Volpone também, né, contextualizou aí, fez uma abordagem histórica com relação ao tema, e a professora Tati também, falando sobre os hormônios, também não sabia, então aprendi bastante com todos vocês, e eu acho que os nossos alunos também, acompanhando essa live, têm essa oportunidade de aprender bastante. Para os nossos alunos, antes de encerrar, recadinho. Pessoal, eu vou encaminhar o vídeo da live com uma atividade. Então, assistam a live com calma e façam a atividade para vocês terem uma nota, tá bom? Queria agradecer novamente a todos que participaram da live, em especial a Fabiana, que aceitou o nosso convite, tá bom? Muito obrigado, viu, Fabiana? Imagina, obrigada a vocês. Eu queria agradecer ao professor Alexandre, ao professor Volpone, né, que nos esclareceu aí essa questão sociológica que tem a ver aí com suicídio também, trouxe o Weber, né, o Max Weber aí para o debate. Durkheim. Bastante. E agradecer ao professor Alex, pessoal. Isso tudo foi possível porque o professor Alex, ele ficou nos bastidores aí, ajudando a gente, né, no programa aí que indexa no YouTube. Então, agradecer também ao professor Alex, ele não pôde aparecer, ele está com um probleminha de conexão, mas todo o seu esforço aí foi o produto, né, que nós apresentamos para vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos, vocês podem se despedir. Obrigada pelo convite. Foi um prazer aí estar com vocês. Prazer é todo nosso. Tati? Obrigada também, Fabiana. Valeu por a oportunidade de interagir aí com a gente. E agradeço aos professores, ao Alex nos bastidores e todo mundo. Muito obrigada. Volpone. Agradeço a oportunidade, é sempre uma honra e um grande privilégio estar entre vocês, participando e aprendendo também com vocês. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o Alex está deixando um abração aí para todo mundo, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.